Oi, bom dia, pessoal. Estamos aqui para falar com vocês sobre os principais sistemas táticos do handball. Táticas do handball. Conheça as mais importantes. Nós vamos ver, a partir de agora, sistemas táticos defensivos e ofensivos, tá? Então, como vamos esquematizar nossas turmas na defesa e também no ataque. Sistema defensivo. Defesa em zona 3-2-1. Isso quer dizer, gente, que quando você for armar uma equipe, 3 jogadores vão ficar de base. São eles, os 2 pontas e o pivô vão ficar na linha de 6 metros. Logo à frente, mais 2 defensores, que serão os 2 meias laterais. O armador direito e o armador esquerdo. E mais à frente, na base mais ou menos da linha de 9 metros, teremos mais um defensor, que será o armador central. Então diz aí, 3 defensores se posicionam sobre a linha marcada de 6 metros. Outros 2 em uma linha entre 6 metros e 9 metros. Além disso, um defensor fica na marca sobre os 9 metros. Ela pode ser adaptada rapidamente e se converter em outros sistemas defensivos. Isso é, caso essa marcação de defesa não esteja funcionando contra a equipe adversária, nós podemos mudar essa tática, colocando 4-2, 5-1, que vocês vão ver mais à frente. Por ter posições de jogadores mais adiantadas, também é o sistema que melhor oferece chances de contra-ataque. Uma das desvantagens desse sistema é que ele só é eficiente com muito deslocamento por parte dos jogadores, o que pode causar desgaste físico. Então, ele quer dizer aí que essa armação defensiva, ela tem que ficar em movimento todo o tempo. Os jogadores em deslocamento direto para fazer a marcação contra o time adversário. Aí precisa ter resistência física, né, gente? Para o próximo sistema, estamos vendo o zona 3x3. Ainda é um sistema defensivo. 3x3 quer dizer que 3 jogadores de base, aqueles mesmos, os 2 pontas e o pivô, ficam na linha de 6 metros e outros 3 na base mais ou menos da linha de tiro livre, do pênalti do handball, né? Eles ficam armados ali. Essa é uma defesa onde os jogadores ficam mais centralizados, tá? Então vamos ver aí como é que ela funciona. 3 jogadores se posicionam à frente da área de tiro livre e 3 infiltradores ficam dentro da área, se movimentando próximo à área do goleiro. É um dos sistemas táticos mais agressivos, mas também considerado um dos mais arriscados, porque dificulta a cobertura e facilita infiltrações pelo time adversário. Isso aí vocês podem notar pela figura, né, gente? Vejam que os defensores, eles estão mais centralizados. Os atacantes têm a facilidade de se infiltrarem pelas laterais, né? Então, eles fazem o jogo mais aberto pelos pontas e assim conseguem se infiltrar nessa defesa. Ele pode ser facilmente adaptado para sistema 4-2, 3-1-2 e 5-1. É eficaz ao neutralizar as equipes adversárias em arremessos de 9 metros. Também oferece ótimas possibilidades de contra-ataque.
Gente, como esses sistemas sempre têm jogadores mais à frente, eles são propícios para que impeçam o arremesso de longa e média distância em direção ao gol. Isso dificulta essa parte quanto à infiltração do time adversário. Então vamos ver o próximo sistema defensivo. Temos a defesa de zona 4x2. Nesse nós teremos 4 jogadores de base, tá? E 2 jogadores à frente. Vamos lá. Nessa estratégia, o time forma 2 linhas de defesa. A primeira tem 2 atletas perto da marca de 9 metros, que se movimentam lateralmente. E a segunda tem 4 atletas perto da marca de 6 metros. O objetivo desse sistema é evitar arremessos de longa e média distância. Os defensores da segunda linha, além de se movimentarem nas laterais, também andam para frente e trás e diagonais do campo. É uma tática muito eficaz quando a equipe adversária tem 2 bons jogadores em arremesso de média distância. Eficaz especialmente na zona central. O sistema defensivo tem amplitude e profundidade. Funciona contra ataques com 2 pivôs. Também é eficiente para dificultar passes, embora seja fraco contra ataques de 3x3. Então, nós aí com esse sistema temos aí uma facilidade, né, em defender os tiros de média distância, né, de meia distância. E também é um sistema bom para impedir o ataque, né, do sistema 3x3. Defesa em zona 5x1. Sistema tático formado por 2 linhas de defesa, uma com 5 jogadores, próximas à marca de 6 metros, e outra com um jogador sobre a linha de 9 metros. Esse jogador deve ser rápido, ágil e resistente, para não permitir arremessos de longa distância e evitar que seja feito um passe para o pivô do time contrário. Além disso, ele tem a função de atrapalhar a movimentação dos atacantes nos arremessos de longa distância e interceptar passes, e também deve ajudar os defensores posicionados nas laterais e iniciar o contra-ataque. Então aí nós temos a figura mostrando esse sistema. É um dos sistemas táticos de defesa mais utilizados. Tá? Existe uma variação chamada 5-1 flutuante também, tá? Esse que está sendo demonstrado aí para vocês é o 5-1. É o fixo. Esse 1, o que é o armador central que fica lá na frente, né? Ele fica fixo, só se movimentando ali naquele espaço central, né, lateralmente. O sistema 5-1 é versátil, porque pode ser aplicado tanto de maneira defensiva quanto ofensiva. Na defensiva, os jogadores saem pouco da área e limitam-se aos bloqueios de longa distância. Na ofensiva, os pontas esquerdo e direito saem até a linha dos 9 metros e atacam o adversário.
A partir dessa movimentação ofensiva nasce a chamada defesa espástica, que passa de um sistema 5-1 para outro, como 3-2-1 ou 3-3, e depois retorna para 5-1. Isso quer dizer, gente, que essa movimentação ela pode sofrer modificações no meio das jogadas, por isso chamado de defesa espástica. Essas variações acontecem de acordo com a movimentação que ocorre na hora do jogo. A vantagem desse sistema é que o pivô pode ser bem marcado, além de ter boa cobertura. Ela é fraca quando o outro time joga com 2 pivôs, além de permitir arremessos de curta distância e infiltrações com maior facilidade. E temos aí o sistema de defesa zona 6-0. Esse aí é um sistema onde os jogadores, todos eles, né, os 6 de linha, ficam praticamente na linha de 6 metros. Então vamos ver lá. Composto por apenas uma linha de defesa com 6 jogadores, é um sistema que diminui o espaço junto à área do gol, o que dificulta o trabalho dos pivôs. Os jogadores se movimentam de acordo com a trajetória da bola, para a direita e para a esquerda. Também são eficazes na cobertura, não permitem arremessos de curta distância e infiltrações na área do gol. Se houver contra-ataque, os defensores das pontas podem partir facilmente, pois a área de defesa é coberta pelos demais jogadores. Contudo, é um sistema fraco nos arremessos de meia distância, além de pouco eficaz em roubar a bola. Então, nós apresentamos aí para vocês todos os sistemas de defesa, tá? Partimos para os sistemas ofensivos agora. Ataque em zona 5-1. Lembra no sistema defensivo, gente? Nós estamos falando sobre o sistema defensivo 5-1 e dissemos que ele tanto pode ser defensivo como ofensivo. Como ele funciona? Funciona para atacar contra sistemas de defesa 6-0, 4-2, 3-3 e 3-2-1. 5 jogadores ficam à frente na área de tiro livre e um pivô se posiciona próximo à linha de área de gol. Ali, ele ocupa a faixa central da baliza, onde consegue ter um ângulo de arremesso maior. O movimento do pivô é sempre em relação à bola. Ele deve facilitar o recebimento e só se caminhar ou correr em direção à armação da jogada. Os outros 5 jogadores são responsáveis por armar a jogada. Podem utilizar 3 jogadores nessas funções específicas, enquanto outros 2, jogando nas pontas, tentam a penetração na área ou auxiliam o pivô nas finalizações e arremessos. Então, nós temos aí a figura que ilustra muito bem esse sistema de ataque. O pivô ele vai ficar infiltrado na barreira adversária, né, no time adversário, e ele se movimenta na direção em que a bola for. Esse jogo ele fica armado
né? O movimento dele acontece mais entre o armador central e os dois meias. E, logicamente, os pontas abrem o jogo para que possam fazer as infiltrações e tentarem um arremesso para gol. Veremos agora o ataque em zona 6-0. Eficaz para atacar contra sistemas de defesa 6-0, 5-1, 3-3 e 3-2-1. É um dos sistemas ofensivos mais simples. 6 jogadores se posicionam à frente da área do tiro livre, tentando ocupar toda essa região. A movimentação entre eles deve ser sempre no sentido de trocar passes para conseguir penetrar ou obter condições para executar arremessos de longa distância. Gente, todos os jogadores vão ficar ali onde nós chamamos de linha de 9 metros, né? E vão movimentar essa bola de ponta a ponta de maneira bem rápida e eficaz para que possam aí conseguir realizar arremessos de longa distância. Nesta formação, não há atuação específica do pivô e os armadores devem armar as jogadas pelas laterais. Isso faz com que a defesa do time adversário se desloque para um dos lados e o ataque possa penetrar na área pelo lado contrário. Nesse caso, o ponta, posicionado do lado contrário, penetra pelo meio, ocupando a posição do pivô. No caso de uma armação começar no centro da quadra, os jogadores devem trocar passes próximos ao meio de campo para evitar o corte pelos defensores da outra equipe. O emprego correto das táticas do handebol é estratégico para vencer qualquer jogo. Aplicando esses métodos, você aprenderá como jogar em um time vitorioso. Então, gente, nós aí finalizamos essa parte do sistema tático. Vocês, após lerem toda essa parte técnica, vão responder as perguntas do exercício logo a seguir. Eu vou continuar na aula, tá? E vocês vão respondendo. Caso tenham alguma dúvida, vocês vêm me perguntar. Até lá. Beijinho.